bem? Quanta coisa boa tem acontecido na nossa comunidade, né? E parte do que tem acontecido diz respeito a Peniel estar se esforçando em seguir a palavra de Deus. E nas últimas semanas nós temos escolhido aqui, nós temos tratado de um assunto muito importante e uma área na qual a palavra de Deus também tem que continuar ativa. A palavra de Deus, ela não é uma palavra ativa para os outros ou fora da nossa casa. Na verdade, ela parte de dentro da nossa casa. E eu queria que a gente continuasse essas reflexões. Eu vou colocar aqui para vocês, segundo a nossa apresentação. Eu sempre dou essa pausa aqui para a gente colocar aqui na tela a nossa apresentação. Vamos lá? Probleminhas técnicos aqui, vamos ver? Aqui, aê! Muito bem. Mais uma parte da nossa série de mensagens, Contato de Risco, Quarentena sem Perder a Família. A gente tem conversado sobre isso. Eu espero que tenha sido edificante as últimas duas conversas para você e para a sua família. E é um grande esforço da nossa parte de tentarmos contribuir para que a sua paz esteja em casa durante a pandemia, durante essa quarentena, durante essa fase de isolamento social. Eu sei que em alguns lugares já começou uma reabertura do comércio, tem shopping abrindo, tem até mesmo algumas igrejas abrindo. Nós aqui da Peniel optamos por aguardar mais um período de tempo, pelo menos até o final de agosto, para nós fazermos uma reavaliação. Toda prudência e toda cautela não são poucas diante de um vírus tão perigoso. Então, a gente tem que fazer as coisas com muita responsabilidade. Agora, mesmo com a reabertura de alguns setores da sociedade, o distanciamento social e um certo isolamento continuam. Por que eu estou falando isso? Porque o shopping abriu, mas durante um certo período de tempo, você tem que obedecer determinadas regras, os restaurantes têm que obedecer determinadas regras, na rua você tem que sair de máscara, ainda há um clima de afastamento, e um clima de afastamento que afeta as famílias. Então, a gente tinha começado a conversar aqui na nossa série sobre esse assunto, e eu queria só lembrar um pouquinho para vocês, o que a gente conversou nas últimas semanas. Já foram 2 encontros, e no primeiro a gente tinha conversado sobre a decisão que as famílias precisam ter sobre a autoridade. Qual autoridade seguir? Quando nós publicarmos a mensagem separadamente no nosso canal do YouTube, você vai ter os links para essas mensagens que já passaram, inclusive para essa primeira. Decida sobre qual autoridade vai orientar a sua família. O que é ser família? Como se comportar como família? Como sobreviver como família a um tempo tão grande, todo mundo trancado dentro de casa, todo mundo isolado dos outros relacionamentos ou com uma restrição muito grande e expostos a um intenso convívio dentro do lar. Como é que faz isso? Começa-se você escolhendo muito bem quem você vai ouvir para lidar com os assuntos em família. E aí, num segundo momento, numa segunda semana, nós conversamos sobre praticar virtudes cristãs. Dentro de casa, você precisa praticar uma série de atitudes que vão facilitar em muito a convivência. Dependendo do tipo de atitude que você escolha ter da hora que você vai acordar, que você acorda, passando pelo almoço, até o horário de dormir, você provavelmente vai ter uma quantidade de problemas enorme, porque não é fácil você lidar com o outro, ainda mais alguém que tanto te conhece como é um membro da mesma família. E essa semana a gente vai continuar a nossa conversa passando por aquela referência que nós temos feito todo o começo de pregação, a quarentena bíblica, a quarentena na arca.
Então, nós vimos que já houve uma quarentena muito maior, de mais de um ano de período, onde a família de Noé esteve trancafiada numa arca com uma multidão de animais durante o dilúvio. E ali eles ficaram aprisionados, ali eles ficaram dentro, expostos não só uns aos outros, mas expostos também ao mau cheiro dos animais, ao trabalho intenso, ao home office contínuo que eles tinham ali, porque os animais provavelmente não escolhiam o momento onde eles iam dar um piti, onde eles iam urrar, onde eles iam fazer as coisas que animais fazem. Devemos lembrar que não eram animais domésticos, muitos deles eram animais selvagens. Agora, dentro dessa arca, a família de Noé, que tinha sido selecionada por Deus para não não padecer a morte sob esse dilúvio, ela teve esse contato intenso em vários problemas que a gente começou a ver, que parece que espelham bastante os problemas que nós vivemos hoje. Ou mais propriamente, os problemas de hoje espelham os problemas que eles tiveram na arca. Mas é importante que quando você lê ali em Gênesis, capítulo 9, sobre a família de Noé, por mais que houveram algumas marcas dessa quarentena que Noé passou ali dentro daquela esquife, daquele caixotão de madeira que chamaram de arca, a família de Noé permaneceu unida. Ninguém foi arremessado na água, não houve divórcio entre Noé e sua esposa, ninguém matou ninguém, ninguém foi deixado ao Deus dará, jogado ali num tronco de árvore no meio da multidão de águas. Na verdade, eles conseguiram suportar todo esse período juntos. E é importante você perceber, em Gênesis 9, que houveram 3 coisas que foram muito importantes para manter a unidade da família. A primeira delas, a família, ela foi unida na sobrevivência. Eles assumiram que precisavam uns dos outros, e isso começava com Deus. Deus, ao selecionar Noé, fez isso por causa da justiça, do comportamento de integridade, de fé de Noé. Ele não tinha falado nada acerca da família, ele falou de Noé, que Noé era um homem que andava com Deus, que Noé era um homem íntegro e reto. Mas ele estende isso à família. Noé ia precisar dos seus familiares, não só para a procriação, porque ele já tinha 3 filhos, mas ele ia precisar do convívio com seus familiares, porque o plano de Deus passa pela família, e Deus cumpre isso ao chamar a família de Noé, e cumpre isso, inclusive nos animais, ao chamá-los aos pares, macho e fêmea, para eles poderem procriar e se multiplicar. A gente vê também que a família de Noé não estava unida só no fato de que eles precisavam sobreviver juntos. A família de Noé estava unida na aliança com Deus. Aquela aliança não era só um pacto para, livra a nossa barra diante desse chuvaréu que está caindo aí, que está inundando tudo. Nós estamos debaixo de uma nova aliança, de uma aliança para Noé e sua família, que se estender para a humanidade. Uma aliança com Deus, uma aliança de convívio com Deus, um pacto com Deus. E esse pacto é muito importante para preservar famílias, como a gente vai ver daqui a pouco. E nós vimos também que a família de Noé estava unida na obra. Vocês repararam que eles não ficaram um ano no YouTube. Eles não ficaram um ano passando no Facebook, eles não ficaram um ano ouvindo música, eles não ficaram um ano fazendo só o que dava na cabeça. Eles não elegeram cantos do barco para cada um ficar e era um território para cada um ali. Na verdade, Noé teve que construir a arca, e aquela missão de manobrar aquela arca, de preservar aquela arca, de cuidar dos animais, aquela missão de sobrevivência, aquela missão foi estendida para a família, eles estavam reunidos em torno de uma missão. Isso também é importante para preservar a unidade de uma família. Uma família constrói coisas juntos, e a gente vai ver isso também daqui a pouco. Essa é a nossa referência de quarentena, mas eu gostaria muito de fazer uma referência recente,
e gostaria depois de fazer uma referência em outro texto bíblico. A referência recente é essa aqui. Eu não sei se você conhece, provavelmente conhece, o Mandela. Nelson Mandela foi um homem muito importante, se tornou presidente da África do Sul, e o Nelson Mandela foi basicamente, dentro de um contexto histórico maior, mas basicamente o maior responsável por manter a África do Sul unida e impedir uma guerra civil que tanto abala outras nações da África. E ele era conhecido por ser um homem muito gentil e tudo mais. Agora, o Mandela, ele passou décadas preso antes de se tornar presidente. E ao passar décadas preso, é importante saber que ao longo da prisão ele já havia estado casado, ele tinha uma esposa o esperando do lado de fora, e ele tinha filhos esperando do lado de fora da prisão. Então ele foi cerceado da sua liberdade e foi privado do seu contato familiar. Isso prejudicou muito ele, e eu queria trazer dois testemunhos para te mostrar isso. Mostrar como esse distanciamento prejudicou o convívio do Mandela com a sua família. Uma vez liberto, Mandela, homem extremamente disciplinado, quem já leu alguma biografia dele sabe disso, um homem muito disciplinado na prisão, depois de várias horas de trabalho ao longo do dia na pedreira da prisão, da penitenciária, ele ainda tinha fôlego para à noite estudar e se formar em direito. Então, não era um homem preguiçoso, não era um homem relaxado, não era um homem encostado. Falta de disciplina não era o problema que ele tinha. E aí, finalmente, esse homem, depois de décadas na prisão, sai dela e logo depois ele se torna presidente da África do Sul. Quando ele se torna presidente, logo de cara, ele mantém sobre a sua chefia uma funcionária. Essa funcionária é essa mulher aqui que vocês vão ver. Eu vou colocar numa tela maior para que vocês possam olhar com mais detalhes, principalmente quem está aí no celular. Então vamos lá. Essa aqui é Zelda Lagrange. Ela foi assistente de Mandela até o final da sua vida. Ela secretariava o Mandela, marcava seus compromissos, o assessorava, seja em debates, seja em compromissos com outras autoridades. Ela era uma figura presente em toda a carreira do Mandela na presidência. Ela foi contratada com 23 anos de idade e ela passou muitos anos na companhia e trabalhando com ele. E por esse convívio intenso com o Mandela, ela pôde ver a sua face mais gentil, inclusive alguns defeitos. Mas principalmente ela pôde se deixar envolver e pôde se deixar ser conquistada por ele. E eles acabaram desenvolvendo uma grande amizade. Vale lembrar uma coisa: o Mandela, negro, e a Zelda, branca, descendente de europeus que haviam colonizado a África do Sul. Eles tinham tudo para não se dar bem, mas ela dizia que o comportamento do Mandela era tão educado, tão civilizado, tão gentil, que ela simplesmente o teve como uma referência paterna mesmo para a sua vida. E olha só o testemunho que ela coloca aqui. Me vi diante desse homem que por muito tempo eu tinha considerado um inimigo. Vale lembrar da grande tensão existente entre brancos e negros na África do Sul. E agora aquele homem negro havia se tornado presidente. Mas ela falou que a primeira coisa que notou, assim que ele chegou à presidência, foi a gentileza que irradiava em seu rosto e a sinceridade do seu sorriso. Grave isso aí. Gentileza que irradiava em seu rosto e a sinceridade do seu sorriso. Proximidade suficiente, convívio suficiente para traçar um perfil detalhado do sorriso do Mandela, da gentileza do Mandela. Por quê? Porque ela realmente tinha um convívio intenso. Mas ela viu uma outra coisa, eu queria que você reparasse nisso. Mas ela pôde constatar também os danos que a separação de sua família durante sua prisão lhe causou. Depois de tantos anos, para ele foi muito difícil retomar as relações. Difícil como se ele estava fora da prisão? Era só voltar para casa?
retomar as relações com a esposa, retomar as relações com os filhos, estender essa relação para os netos? Por quê? Por que tanta dificuldade? Talvez fique mais fácil da gente entender se a gente pegar o testemunho da neta do Mandela. Então, a neta do Mandela é essa moça aí, Zamaswazi, eu não sei se eu estou pronunciando certo, a Dlamini Mandela. Ela é neta do Mandela. Olha só o testemunho dela, como é diferente do testemunho da secretária dele. Ele, Mandela, não tinha tempo ou sequer habilidade de se doar a nós como família. Eu não morei com ele para ter esse tipo de intimidade. Eu tinha que marcar audiências com meu avô, porque ele era tão ocupado. Aqui é um testemunho de alguém que não estava vendo a impossibilidade de visitar um parente preso. Ele estava muito livre, mas o cargo que ele estava exercendo, a tarefa que ele estava exercendo, e o fez sob elogio de várias nações, de várias personalidades, não alcançava a sua própria família. Se estabeleceu ali uma distância que o Mandela não foi hábil. Repare que ela usa a palavra habilidade. Ele não foi hábil para costurar essa proximidade da sua própria família, mas pôde mostrar o seu melhor para a sua secretária, para os seus parceiros políticos, para a sua própria nação, mas não para a sua família. E isso é muito triste. Isso é muito triste. Isso mostra a humanidade do Mandela, que ele não é nenhum super-herói, mas isso mostra também de como as famílias facilmente adotam para si uma grande distância. E eu queria te explicar mais ou menos o processo com que isso ocorre. Então, vamos tentar pensar aí sobre esse movimento de afastamento da família, que não ocorre necessariamente por causa de um divórcio. É aquele afastamento da família que vai começando um por um. É um marido que está trabalhando demais, que tem compromissos demais fora de casa, é o filho que passa muito tempo na internet, passa muito tempo com os amigos, é a esposa ou mãe que acaba se afastando, dando prioridade às amigas ou à sua carreira profissional, é a avó que vai ficando escanteada e vai ficando abandonada dentro da própria casa. Tudo isso acontece porque, muito provavelmente, essa família não soube lidar com os desafios que toda a comunidade, todo ambiente familiar produz. Todo ambiente familiar produz desafios. Todo ambiente familiar tem problemas que surgem e que cada membro da família precisa se esforçar, desenvolver a habilidade de se manter unidos, se manter juntos. Parodiando aí um movimento político, ideológico, e eu não gostaria que você tomasse isso como uma declaração de fé ideológica, mas eu acho que cabe muito bem aqui, é aquela frase que ficou famosa um tempo atrás: ninguém solta a mão de ninguém. Já ouviu essa expressão, né? Tira o arcabouço político e tenta aplicar isso à família. Ninguém deveria soltar a mão de ninguém dentro do contexto familiar. Mas, Sauro, por que os desafios se tornam um problema tão grande? Porque todo desafio começa como um ratinho. Começa como um bichinho pequenininho. Mas ele vai sendo deixado de lado, ele vai sendo alimentado, essa distância vai deixando ele mais folgado, até que ele se transforma no famoso elefante na sala. Tem um elefante na sala. Você já ouviu essa expressão? É uma expressão americana que surgiu numa campanha contra o alcoolismo. O alcoolismo, até algumas décadas atrás, pelo alto índice que ele tinha de aceitação dentro da família, acabava sendo um assunto não tocado pelas famílias. Então, ele virou uma espécie de propaganda na época, onde eles diziam: olha, o alcoolismo é um elefante na sala da família. Todo mundo sabe que ele está lá. É impossível você não enxergar um elefante na sua sala de estar, mas todo mundo evita falar sobre ele. Então, o elefante na sala de estar virou uma expressão americana que alguns brasileiros usam esporadicamente para se referir a um grande problema que todo mundo sabe que existe, mas ninguém toca no assunto. Para evitar o quê? Para evitar as frustrações,
para evitar o trabalho, para evitar as dores de ter que se lidar com um elefante. Eu imagino que lidar com um elefante na sua sala de estar não é fácil. É complicado, é doloroso, requer esforço, requer empenho, requer criatividade. Como é que se tira, como é que se lida com esse elefante, como é que se tira esse elefante da sala? Mas e se eu não tirar o elefante da sala? E se a gente fingir que está tudo bem, se a gente não tratar desse assunto em família? Sabe o que vai acontecer? Vai acontecer mais ou menos isso aqui. Se o Juninho aí, esse do seu canto superior direito da tela, se o Juninho, se o filho resolver se aproximar do pai para ter algum tipo de contato com ele, como tem um elefante na sala, o que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que fazer isso aqui. Ele vai ter que contornar o elefante. Ele não vai poder mais ter que ir direto ao pai, ele tem que contornar o elefante. Ele tem que contornar o constrangimento, ele tem que contornar a amargura, ele tem que contornar o rancor, ele tem que contornar a raiva. E como o elefante está ali presente, o esforço é muito grande. Então, se transforma em algo muito delicado, toda hora você tem que se aproximar. Se fosse o inverso, seria, por exemplo, aquele pai que já perdeu, inclusive, o jeito de falar com o filho. O filho se transformou num completo estranho dentro de casa e ele tenta se aproximar e tem aquele elefante, o elefante da estranheza, o elefante da falta de comunicação dentro de casa. E aí ele tenta se comunicar com o filho e não consegue, o esforço é muito grande. E o que acontece quando o esforço de se contornar o elefante dentro da sala de estar é muito grande para que você tenha que, pelo menos, se aproximar do outro membro da sua família? O que acontece? A gente se cansa. Mas a gente se cansa e divorciar dá muito trabalho. O filho sair de casa dá muito trabalho. Por que a gente não dá um jeito de todo mundo ficar debaixo do mesmo teto e a gente tenta se suportar da melhor forma possível? Aí, a forma arranjada por muitas famílias é essa aqui. Cada um vai para sua bolha, mantém o status de família, estamos debaixo do mesmo teto, deixa o elefante lá na sala e cada um fica na sua bolha. Tá lá, no papel nós somos uma família feliz, só que cada um tá na sua bolha. O marido tá trancado dentro do escritório trabalhando na pandemia, a avó tá costurando alguma coisa numa cadeira de balanço escanteada na sala, a esposa está conversando já há meia hora com uma amiga, ou vendo uma questão de trabalho há meia hora que ela poderia adiar para outro momento e poder chamar o marido para uma conversa ou o filho para um bate-papo, mas não o faz, porque está lá o bendito do elefante na sala e daria muito trabalho fazer isso, e o filho está ali já várias horas e horas e horas mandando memes na internet e se divertindo a valer com seus amigos. Cada um vai para sua bolha, mas o problema é que a família fica fracionada, a família fica distanciada, e é isso que tem acontecido na pandemia. A pandemia e o isolamento, a quarentena, ela virou um verdadeiro elefante dentro de casa. E agora, eu tenho que atravessar a sala para poder ir para a cozinha, para eu poder beber um copo d'água, mas está lá a minha esposa e ela vai me fazer alguma pergunta para mim e eu estou cansado porque nós brigamos ontem e nós não tratamos ainda do assunto e eu não quero olhar para a cara dela, então eu acabo ficando trancado no escritório, fico na minha bolha. Gente, isso é uma tragédia, isso é uma tragédia. Porque o que é a bolha? A bolha é isso aqui. A bolha nada mais é do que um altar. A bolha é uma espécie de altar. O que é um altar? Ou o que era um altar nos tempos antigos? Era o lugar onde você fazia suas ofertas para os deuses. Inclusive, nos tempos bíblicos, nós tínhamos o altar para as ofertas para Deus, usados para adoração a Deus. Mas havia o altar para os deuses. E a gente já conversou aqui, em outras mensagens, que você tem que abandonar aquela ideia de Deus antigo, de uma estátua com dentes, braços de animais, e com o nome de Zeus, Atena, Mamon e tudo mais.
porque você fica com a impressão que você está falando do livro do Senhor dos Anéis, você está falando de algum filme de fantasia. Não, a gente já conversou na primeira mensagem dessa série de que os deuses, eles mantêm as necessidades, eles mantêm as exigências, mas eles mudam de nome. Então, o que acontece com uma família que não quer ter o trabalho de resolver as suas pendências, de fazer as coisas juntos, que deixam o elefante na sala ali e se protegem na sua bolha, que é o seu altar? Eles vão lá fazer oferendas e pegar benefícios dos seus próprios deuses. Que deuses são esses? Que altares são esses? São esses aqui. A gente pode chamar eles do Deus do entretenimento. O entretenimento virou um Deus. Um detalhe, eu não estou dizendo que entretenimento é pecado, eu estou dizendo que o entretenimento vira um Deus, a partir do momento que você vive para ele e você tira a sua satisfação de viver a vida nele. Então, onde são os altares do entretenimento? É a TV, é o YouTube, é o Facebook, são os sites de memes e de vídeos, qualquer coisa na qual você se esconda para não ter que lidar com a sua própria família. Esse é um altar, você vai lá para o seu altar e você fica ali. E é interessante que todo altar é defendido por seu adorador. Então, por exemplo, depois de um dia cansativo de trabalho, para não ter que lidar com a família, a esposa ou o filho se aproximam do marido e ele diz assim: eu já tive um dia muito estressante e eu estou me divertindo, eu estou relaxando um pouco, me deixa sozinho. O que ele está fazendo? Ele está defendendo o seu altar. Me deixa isolado, me deixa sozinho, porque eu estou adorando o entretenimento agora. E aí você tem outros deuses, a influência. Pessoas que trocam a influência na família pela influência fora da família. Em alguns tempos atrás, era o sujeito que dava mais valor à opinião dos amigos no bar ou à opinião dos seus colegas de pelada, de futebol, do que a sua própria família. É o cara, ou a mulher, ou o adolescente que tem o seu convívio fora da família. A opinião de fora preocupa mais. Se eu sou respeitado fora, preocupa mais. Se eu sou amado fora, preocupa mais. Qual é a minha imagem fora? E aí há uma dedicação intensa em você cultivar relacionamentos do lado de fora, no seu altar, mas não do lado de dentro. E alguém pode se defender da seguinte maneira: normalmente isso sai da boca de adolescentes ou de crianças. Ele está lá no celular, conversando com os amigos, e aí a mãe pede alguma coisa ou conversa com o filho, pedindo um pouco de atenção, e o filho diz assim: mãe, me deixa, nossa, minha mãe não larga do meu pé, fazendo uma pose para os seus amigos, uma pose de rebelde independente. Que coisa horrível, a minha mãe enche muito a minha paciência. E você já viu essa cena, né? Nós temos também o Deus da prosperidade. Imagina, Deus da prosperidade tem isso? Claro. A forma que ele mais se manifesta é dinheiro. Alguns saúde, todas essas coisas boas podem virar deuses na vida de alguém. E a prosperidade pode virar um deus. Normalmente, esse aqui é um dos mais fáceis de ser defendidos, esses altares. A gente normalmente defende esse altar falando da dedicação ao trabalho. Quem é que vai impedir um membro da família de trabalhar e ganhar o seu ganha-pão? Então, se você tacar na cara do outro, não me atrapalhe, não se aproxime, eu estou numa fase difícil do meu trabalho, não me encha a paciência, porque eu estou aqui suando para ganhar o dinheiro para a nossa família, você constrange os outros familiares. Aí a avó vai falar assim: eu não vou atrapalhar o meu neto. A mãe vai dizer: eu não vou atrapalhar o meu filho. A esposa não vai dizer para o marido: meu Deus, ele está trabalhando tanto, ele está suando tanto, se dedicando tanto à família. E na verdade não está nada, na verdade ele já cumpriu o seu trabalho há muito tempo, ele está ali fazendo rodeios para não ter que lidar com a família. E mais um que a gente pode colocar aqui é o sucesso. Sucesso é um dos altares também.
Sucesso é aquele chegar lá profissional. Novamente, quem é que vai impedir outra pessoa de alcançar o seu sucesso? Você sai do caminho. A família abre espaço para que você possa se dedicar ao sucesso. Meu Deus, sou eu que vou impedir o sucesso dos meus filhos? Se para ele alcançar esse sucesso, ele não pode nem me dirigir a palavra 2 minutos do dia, então não sou eu que vou me colocar na frente do meu filho para depois ele dizer que eu que atrapalhei ele a alcançar o sucesso. Tá vendo como a coisa é? São altares que a gente defende. E, por fim, o último que eu vou citar aqui agora, o prazer. O prazer é um dos altares mais usados. Por quê? Porque o prazer, ele é imediato. É daquele prazer imediato que eu estou falando. É você tirar tempo para o videozinho no YouTube. É você tirar tempo para ouvir uma música, mas você não está ouvindo a música para relaxar, você está ouvindo a música para se isolar. São os canais pornográficos, como eu já mencionei aqui agora há pouco. São conversas com mulheres num tom que você não deveria ter, mas você diz que são só suas amigas e que a sua esposa não deveria ter ciúmes, mas aquela conversa na zona cinzenta te dá prazer, um prazer que a relação matrimonial já não dá mais. Prazer é muito utilizado nos nossos dias porque ele está mais fácil. Esse altar, você não precisa mais sair fora de casa para conseguir adorar o Deus do prazer. Você tem ele a um clique de distância. Você tem ele indo para o banheiro com o celular e ligando ele lá dentro. Tá fácil você ter um altar na sua casa para o Deus do prazer. Gente, mais uma vez, ter prazer não é pecado, ter sucesso não é pecado, ter prosperidade não é pecado, se entreter não é pecado, influência não é pecado, mas ele se torna um altar quando você substitui Deus por esses deuses e no contexto da família, quando você constrói um altar onde você se sente protegido ali para te isolar da família. E o que a palavra de Deus vai nos dizer sobre isso? Eu queria que você ouvisse as palavras do profeta Jeremias, capítulo 29, a gente vai ler dos versículos 4 adiante. Jeremias foi um profeta e ele profetizou para o povo de Deus. Esse povo de Deus seria enviado para o cativeiro babilônico, no caso dessa profecia, e o povo de Deus no exílio, escravizado, ele ia ser submetido a uma grande humilhação. E como eles iam ser tirados da sua terra, e essa era a profecia, por desobediência do povo, eles seriam retirados da terra que havia sido dado a eles pelo próprio Deus, e já que havia sido anunciado que eles iam para o cativeiro, eles iam virar escravos, escravos facilmente são desumanizados, escravos facilmente pedem identidade, e Deus vai falar uma coisa para eles: vocês vão ir para um contexto de uma espécie de prisão, o povo vai ser deportado para um contexto de desumanização, vocês vão se tornar uma propriedade de um povo opressor e dominador, e vocês têm tudo para ter a sua identidade esfacelada. A identidade de povo, a identidade familiar, talvez alguns de vocês sejam separados, talvez a cultura do lugar onde vocês vão se imponham na vida de vocês, e acabou-se povo de Israel, acabou-se povo de Judá, acabou-se o povo de Deus. E o que é que Jeremias fala? E que pode vir ao nosso contexto? Esse contexto onde estamos nos sentindo presos dentro das nossas próprias casas, junto da nossa família. Eu queria que você prestasse atenção nas palavras de Jeremias, se lembrando daquilo que nós conversamos agora há pouco acerca do distanciamento familiar. O distanciamento familiar, como você percebeu, ele tem 2 momentos. Ele tem o elefante na sala, sobre isso a gente vai conversar um pouquinho mais na próxima semana, e você tem também uma força externa, que é o altar do Deus que entra dentro da sua casa para funcionar como um isolador seu em relação ao restante da família. Então
Então a gente vai falar primeiro desse altar, a gente vai falar primeiro dessa pressão de fora que fala assim: ei, 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 tá cansado da sua esposa? Tá cansado dos seus filhos? Vem para cá, fica aqui nesse canto da casa, fica aqui, me cultiva, que eu vou te presentear com alguns momentos para te ajudar a suportar a sua família. A gente vai tratar disso e na semana que vem a gente trata do elefante na sala. Como é que a gente remove o elefante da sala? Então vamos lá? Jeremias 29:4, ele vai apontar a Deus dizendo assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia, para um povo opressor, um povo que não adorava a Deus. Vamos ver qual que é a dica de Deus para esse povo. Vocês vão para um contexto de prisão, vocês vão para um contexto de humilhação, vocês vão para um contexto de restrição. O que fazer? E aí ele começa a dizer o seguinte, Jeremias 29:5, ele vai dizer assim, olha como ele começa a dica. Construam casas e habitem nelas. Plantem jardins e comam de seus frutos. Peraí. Deus está nos dizendo que nós estaremos num contexto de prisão, de escravidão, uma tragédia vai acontecer. Nós vamos perder as nossas casas na terra que amamos, nós vamos perder familiares mortos pela guerra, os sobreviventes vão ser levados para um contexto de prisão, e nós vamos ser tornados escravos, e o que Deus, a primeira dica de Deus é o quê? Construam casas e habitem nelas, plantem jardins e comam dos seus frutos. Ele está dizendo assim, olha, mesmo numa outra terra, num outro contexto, numa outra situação, primeira coisa da noite, estabeleçam uma liturgia familiar. E eu vou te mostrar por que eu botei esse ponto nessa questão desse versículo. Estabeleçam uma liturgia familiar. Então é como se Jeremias estivesse dizendo assim, vocês que estão debaixo do juízo de uma pandemia, um vírus tem se alastrado pelo planeta, um vírus está à espreita da sua casa, vocês estão sendo forçados a ficar em casa, os índices de divórcio estão aumentando, as brigas das famílias estão aumentando, a violência doméstica está aumentando, mas vocês são o povo de Deus. Vocês optaram pela autoridade de Deus na vida de vocês e vocês querem ouvir o que Deus tem como dica para que vocês não se afastem uns dos outros, mesmo debaixo do mesmo teto? Construam casas, plantem e comam, estabeleçam uma liturgia familiar. O que é liturgia? Liturgia é uma ordem rítmica, é uma organização. Você tem a liturgia do culto, por exemplo. Liturgia de culto é aquele caminho, aquele roteiro que nós temos na igreja para conduzir as pessoas a orarem. Então, na liturgia tem um momento de você confessar os seus pecados, na liturgia tem um momento de você interceder, na liturgia tem um momento de você orar. E adivinha só, a liturgia ela é pessoal também. Talvez você não saiba, mas a NASA tem uma estratégia muito simples para impedir que os astronautas enlouqueçam. Ela diz que que cada astronauta no espaço precisa cultivar uma rotina, precisa cultivar uma organização. São atos que ele vai repetir diariamente e que vai trazer organização, ordem para a vida dele. Porque se não houver essa ordem, esse roteiro, essa liturgia no espaço, ele vai se sentir perdido. E qual que é essa liturgia do astronauta no espaço? É bem simples. Primeiro, ele precisa trabalhar. O astronauta precisa ter afazeres, precisa trabalho. Ele não pode passar o dia inteiro e todos os dias no espaço sem fazer nada, porque senão a cabeça vazia é a oficina do diabo, não é o que dizem? Mas, além disso, ele precisa ter lazer. Isso mesmo, o astronauta no espaço, numa missão para uma nação terrena, precisa ter um momento de lazer no dia. Mas não só isso, ele precisa ter descanso.
o astronauta precisa dormir bem, o astronauta precisa se recuperar, o astronauta precisa se alimentar bem, colocando dentro do descanso esse tipo de atividade, de cuidar de si. E adivinha só, o astronauta precisa cuidar da sua espiritualidade. É certo que a NASA não está falando espiritualidade cristã necessariamente, mas ela está falando de cultivar um momento onde o astronauta pense no seu propósito, pense na sua identidade, pense na sua vocação. Ele precisa dessas 4 coisas e aí ele não enlouquece. Nós também temos a nossa liturgia. Você tira um tempo para dormir, você tira um tempo para comer, você tira normalmente nos mesmos horários, um momento para você fazer exercício, um momento para cada coisa no seu dia a dia. E adivinha? Também existe uma liturgia familiar. Porque olha só, se liturgia, essa constância de uma série de atividades que é feito como um roteiro da vida de alguém, Deus está falando, construam juntos. Dentro da liturgia das famílias de vocês, no cativeiro babilônico, vocês devem construir juntos. Construir o quê? A casa de vocês. Vocês devem construir essas casas para vocês habitarem juntos. Ora, o que é habitar? É partilhar dos mesmos espaços, é vocês prepararem as refeições juntos, porque olha como que a coisa vai se desdobrar. Essas casas que vocês vão construir juntos e habitar juntos, vocês devem também plantar nelas. E vocês vão plantar para fazer o quê? Para vocês comerem. Olha só aí você tem o cultivo de alimentos. Eles vão cultivar jardins, eles vão cultivar pomar privado para alimentar a mesa, e eles vão fazer essas coisas em família, eles vão fazer essas coisas juntos. Vocês lembram do começo dessa mensagem que eu falei sobre Noé? Noé tinha uma missão familiar ali, que era gerenciar toda aquela arca com aqueles animais todos até o dilúvio passar. É a mesma coisa que acontece aqui. Vocês têm que fazer as coisas juntos. Por quê? Por que a gente tem que construir junto, habitar junto, plantar junto e comer junto? Por que numa casa vocês devem se sentar, fazer o maior esforço de pelo menos fazer uma refeição à mesa juntos? Um olhando para a cara do outro, com a TV desligada, com o celular desligado. Por que vocês devem tirar momentos na semana para vocês fazerem uma atividade de lazer juntos? Por que vocês devem tirar um momento na semana para vocês se reunirem juntos em família, para orarem juntos, ler a Bíblia juntos? Por que vocês têm que fazer isso juntos? Por que tem que ter um momento na casa onde vocês trabalhem pela manutenção da casa juntos? Um lava a louça, o outro passa pano, o outro lava o banheiro. Já contei aqui para vocês, quem é da igreja sabe, que lá em casa eu passei a infância e a adolescência com uma missão. Então, meu pai tinha as tarefas dele, a minha mãe tinha as tarefas dela, meu irmão tinha as tarefas dele, eu tinha uma missão. Eu era o lavador oficial de banheiro. Eu lavei banheiro mais do que um soldado iniciante da corporação no quartel. Que normalmente é aquela cena do soldado iniciante lavando o banheiro, né? Eu lavei muito banheiro, virei um lavador de banheiro. E o que meus pais queriam passar para mim? Eu não recebia mesada por aquilo, eu não recebia salário, eu não recebia nada por aquilo. O que meus pais queriam transmitir para mim é: você mora nessa casa e você pertence a essa família, portanto, faz parte das suas responsabilidades cooperar para ela. Nós comíamos juntos, e eu sempre me lembro da minha mãe e do meu pai chamando a atenção se porventura a gente ficava distraídos. Eu cresci com a minha mãe falando assim: quantas vezes eu vou ter que dizer para você que o almoço está pronto? E eu estava assistindo desenho animado na sala, na frente da TV. E quando ela vinha para me chamar pela última vez, era para desligar a TV e me puxar até a mesa. Por que a insistência de estarmos ao redor da mesa, um olhando para o outro? Tudo isso, toda essa liturgia familiar, nós temos um roteiro onde a família participa, é para reforçar a unidade da família.
Hábitos servem para reforçar comportamentos e valores na sua vida. Hábitos servem para reforçar comportamentos e valores na sua vida. Se você assumiu que tem que cuidar da saúde, e o meu grupo familiar, com o qual eu me reúno semanalmente, está tentando combinar uma jornada de bicicleta, né? Todo mundo com máscara, tudo bonitinho, mas eles vão tentar fazer uma trilha de bicicleta. Eu não tenho nem a bicicleta, eu estou pensando aqui como é que eu vou fazer. Mas o fato é, quem quer cuidar da sua saúde, ele precisa fazer o quê? Sentir de Deus a vontade de fazer exercícios. Olha, raramente alguém sente vontade de fazer 3 sessões de 15 de apoio, levantar peso. A maioria das pessoas não tem prazer imediato por essas coisas. Então, o que elas fazem? Elas repetem a ação até que elas internalizem isso. Por quê? Porque elas estão tentando firmar, carimbar dentro delas o valor da saúde. Isso precisa ser cultivado. O valor do trabalho para os filhos também tem que ser cultivado. Filho só toma gosto por trabalhar se os pais botam ele para trabalhar. Porque se você esperar o filho a sentir um desejo vindo dos céus para trabalhar, não vai acontecer. Trabalho traz frustração, trabalho traz desafios. A família, da mesma forma, eu sinto que as famílias estão pensando que a unidade entre os seus membros vai acontecer caindo do céu. Não, a família precisa de liturgia, precisa de ordem. Eu sei, gente, que cada família é uma. Cada família tem membros com responsabilidades. Eu estou lembrando nesse exato momento de um tio meu, que morava próximo da nossa casa, caminhoneiro. E ele passava semanas fora de casa. Mas quando ele chegava em casa, eu frequentava muito, por causa dos meus primos, a gente brincava juntos, e chegava algumas vezes a almoçar com eles. Sempre quando eu estava lá, essa família estava reunida e tentava fazer as coisas ali juntas. Agora, e se alguém que trabalha fora de casa por muito tempo, ao retornar, mal tem contato com seus filhos? O que vai acontecer? Gente, é preciso que nós estabeleçamos uma liturgia para cuidar da fé, uma liturgia para cuidar dos valores da família, uma liturgia para zelar pela educação dos filhos. Tem pais em polvorosa, tem pais enlouquecidos, porque antes eles terceirizavam a educação dos filhos, deixavam o filho lá para as professoras criarem, as professoras não estão conseguindo ensinar mais nada para os filhos estão dentro de casa, e como não havia liturgia nenhuma de parar um tempo para sentar para estudar juntos, conversar juntos, ler a Bíblia juntos, os pais não sabem o que fazer, porque não tinham liturgia antes, não cuidavam disso antes. Delegaram essa função exclusivamente para os pais, para os amigos, para a TV. Os casais têm sentido muita dificuldade em se aturar porque não cultivaram uma liturgia de passar tempo juntos, uma liturgia de tirar um tempo para, sei lá, assistir um filme, para ter lazer juntos, para ter um bate-papo juntos. Isso é liturgia. Sabe por quê, meus irmãos? Eu já disse no começo dessa mensagem, existe um movimento natural quando os desafios vão surgindo, que é o de afastamento. E o que impede esse afastamento é estabelecer uma liturgia familiar. Deus, diante do povo de Israel, a ameaça deles serem literalmente esfacelados familiarmente, dentro daquela nação idólatra, o que Deus fez? Cultivem a liturgia de construir casas, habitar juntos nelas, plantarem juntos, comerem juntos, façam isso. Porque isso vai reforçar a unidade familiar. Mas tem uma segunda coisa, lá em Jeremias, capítulo 29, versículo 6. Olha só o que ele diz. Casem-se e tenham filhos e filhas. Escolham mulheres para casar com seus filhos e deem as suas filhas em casamento, para que também tenham filhos e filhas. Multipliquem-se e não diminuam. Deus não dá ponto sem nó.
Então, num primeiro momento, ele diz: estabeleçam uma liturgia familiar, construam todo o cenário onde vocês vão viver a atividade familiar e zelem por ele, e todos os membros têm responsabilidade nisso. Agora, vocês devem fazer uma segunda coisa, segundo esse versículo: façam um plano de multiplicação. E você vai ver que Deus não dá ponto sem nó. Faça um plano de multiplicação. Uma das funções da família é multiplicar. Pode dizer o que quiser, pode falar o que quiser. Um casamento, um fruto esperado do casamento é o de ter filhos. E aí eu sempre abro um parênteses. Eu sei que há casos e casos, pessoas com dificuldades de ter filhos, que têm problemas de saúde, que têm questões envolvidas, pessoas que estão fazendo um plano de multiplicação da família, mas não é o momento, estão cuidando para criar um bom cenário financeiro, para ter uma casa. Quem quer casar tem que ter casa. É um provérbio que a gente costuma ouvir. Está preparando o cenário para construir uma família, mas tem algum plano. E esse plano não inclui cachorros e gatos. Sinto muito. Não inclui. Cachorros e gatos são de outra espécie. Eles têm os seus próprios parentes, os seus próprios membros da sua espécie para se multiplicar e para ser avô, avó, filho, neto. E eles nem sequer se tratam dessa maneira, porque cachorro e gato não têm cultura. Não tem, pelo menos, essa cultura sofisticada que a gente tem como seres humanos. Faça um plano de multiplicação. E aí você vê que esse plano envolve casar. Envolve escolher. Na época, escolher com quem os filhos vão se casar. A gente está num momento cultural diferente. Hoje, o pai não escolhe a esposa do filho. A mãe não escolhe o esposo da filha. Você não tem mais essa cultura. Mas uma família pode sim preparar os seus filhos para valorizar os valores, as referências, a coluna que pertence à família. Eu não estou dizendo que filhos não metem os pés pelas mãos nas suas escolhas. Mas eu estou dizendo que essa referência ela é clara e existe um plano para isso. A fé é um deles. Vai ser muito difícil uma família que leva a sério a fé a incentivar os seus filhos a se juntarem com pessoas que não têm os mesmos valores de fé. Isso vai ter uma série de complicações. Mas o meu filho ou a minha filha não me ouviu e eles não adotaram esse princípio nas suas escolhas de com quem eles vão se casar. Então, vira uma meta de pai e de mãe, vira uma meta do esposo ou da esposa que tem esse valor de compartilhá-lo com o membro da família que está entrando para essa unidade familiar. De qualquer maneira, vocês têm que perceber aqui que casar, escolher com quem vai se casar para gerar netos, uma continuidade familiar, serve para, segundo o versículo, multiplicar e não diminuir. Multiplicar e não diminuir. E do que é que Deus está falando aqui? Para vocês não sumirem como povo. Um filósofo recentemente disse, o nome dele é Luiz Felipe Pondé, vi uma entrevista dele muito interessante, e ele não faz um julgamento moral sobre as mulheres, ok? Ele não faz um julgamento moral sobre as mulheres do Ocidente. Ele fala de uma implicação óbvia, tá? Então ele diz assim, à medida que as mulheres no Ocidente começaram a se preocupar com a carreira tanto quanto os homens, presta bastante atenção, não fecha seus ouvidos agora se você é mulher, ok? Eu não estou dizendo, e não foi isso que aquele filósofo quis dizer, que mulheres não devem se preocupar em ter uma carreira.
Mas, à medida que as mulheres se preocupam mais com a carreira do que com a família, isso poderia ser dito de certa forma em relação aos homens também. Homens vivem abandonando a casa e deixando a bucha, o trabalho todo para as esposas. Mas eu estou falando aqui das mulheres, através desse filósofo. Essas mulheres se preocuparam tanto que postergaram ou eliminaram a possibilidade de ter filhos. E o que está acontecendo, principalmente na Europa, onde as famílias diminuíram e os casais não querem ter filhos, não querem continuar. Por quê? Porque eles querem investir em si mesmos. A nação está encolhendo. E adivinha quem mais tem crescido numericamente na Europa, a ponto dos estudiosos de população e estatística populacional dizerem que dentro de algumas décadas serão maioria na Europa? Os muçulmanos. Porque a mulher muçulmana, segundo esse filósofo, ela tem a preocupação de ter filhos, e eles têm muitos. Eu não estou falando se é bom ou se é ruim, o que eu estou fazendo é uma conta básica que esse filósofo fez. À medida que essas famílias se preocupam em multiplicar, e como eles são muito apegados aos seus valores islâmicos, à fé islâmica, e fazem questão de passá-las aos filhos e aos netos, em breve teremos uma Europa que não será cristã, que não será ateia, que será muçulmana. Escrevam o que eu estou dizendo, porque tem gente muito séria dizendo isso. A nossa sociedade ocidental está tão rendida ao altar do sucesso, da prosperidade, do prazer, do entretenimento, que para evitar o trabalho de encarar o desafio que é criar um filho, não tem se preocupado em multiplicar e nem diminuir, em multiplicar e vai sofrer com a diminuição. Então, tudo que você valoriza, até se não for da fé cristã, tende a sumir, porque nós, culturalmente, não quisemos multiplicar esse fluxo natural da família que Deus estabeleceu. E por que multiplicar? Porque se você multiplicar os membros da família, se você tiver filhos, os filhos tiverem outros filhos e bisnetos e por aí vai, você multiplica a fé e os valores do reino. São mais pessoas com valores corretos, com valores que vão beneficiar a família e principalmente o terceiro ponto, que é o nosso último. Uma família que cultiva uma liturgia, que fortalece valores importantes, que se preocupa em passar esse legado adiante. Valores importantes, por exemplo, valores do reino como justiça, honestidade. Quando você ouve um político, a notícia de que político, o filho, a filha, a esposa, o tio, todo mundo foi preso por corrupção, é um valor familiar passado de pai para filho. E aí você tem uma família inteira cultivando esse valor. Mas se você tem uma família que cultiva uma liturgia, fortalecendo uma unidade familiar, que se multiplica, e com essa multiplicação aumenta o número de pessoas com valores importantes, e no caso, valores do reino de Deus, como amor, justiça, transparência, honestidade, misericórdia, compaixão, graça e uma série de coisas boas, você vai ter, eu falei que Deus não dá ponto sem nó, você vai ter o versículo 7, olha só. Busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Olha que bacana. Preservem a liturgia familiar para que a família fique unida. Multipliquem-se para que os valores sejam multiplicados. E a família sai em missão na sociedade, ela serve a sociedade. Gente, temos aí um pai e uma mãe. O pai é um empresário, a mãe é uma professora universitária. Ambos são discípulos de Jesus. Ambos têm valores como o amor ao próximo, graça, misericórdia, justiça. É um casal com valores ótimos. Eles decidem ter filhos. Esses filhos, 3, 2 meninas e um menino,
eles desde cedo participam da liturgia familiar. Essa liturgia familiar envolve tudo, envolve as férias, envolve o dia a dia, eles sentam para comer juntos, eles têm tempo para conversar, eles têm tempo de lazer, volta e meia o pai sai com os filhos para o parque para brincar, e ali mesmo entre uma bola e outra, uma brincadeira e outra, ele ensina uma lição valiosa. Todos os filhos, desde cedo, aprendem a colaborar e a contribuir com a família, porque ali é a sociedade deles, a unidade familiar. E esses meninos crescem diante dessa liturgia e, finalmente, eles decidem se casar. 2 deles se casam com pessoas com valores muito semelhantes, pessoas diferentes, com um jeito diferente, mas os valores mais importantes que eles aprenderam, cultivados em casa, eles procuram nos seus pares. Então, já que eles aprenderam, por exemplo, que honestidade é uma coisa importante, eles procuram pares que sejam honestos. Então, aquele sujeito que estava dando em cima da filha desse empresário, ele vai levar um fora porque a menina descobriu que ele é um grande mentiroso. E ela fala, não quero isso, porque eu não namoro mentirosos, eu não vou me casar com mentirosos. Ok? E aí eles se casam, mas um não casa. Um dos filhos se apaixonou perdidamente por uma pessoa que tem valores completamente contrários. Segundo a nossa sociedade, a nossa cultura atual, os pais não podiam fazer muita coisa, só que eles aprenderam que, uma vez casados, estava ali um dos seus filhos casado com alguém que não tinha os mesmos valores, eles decidem acolher essa pessoa, trazer para o seio familiar e contagiá-la com os valores da família. Eles não expulsam o filho, eles não expulsam o cônjuge, eles trazem para perto na esperança de contagiar o coração com esses valores que os filhos aprenderam. E isso acontece, e ao longo do tempo, esse cônjuge é tão contagiado, mas tão contagiado, que ele resolve adotar a fé dessa família e os valores dessa família. Essa não é uma história tão rara assim, eu já vi isso acontecer. A gente que veio de um contexto totalmente diferente, que se rende aos valores daquela família de tão impactantes que eles são. Pois bem, família unida, vem os netos. E depois esses netos crescem dentro desse contexto familiar. Agora, tem mais uma coisa. Alguns dos filhos resolveram fazer direito, outro resolveu fazer administração, assumiu os negócios da família, o outro foi trabalhar numa vara civil, o outro virou um juiz. Imagina um juiz, um advogado, um empresário, um neto que virou médico, um bisneto que virou professor ou professora. Imagina essa família com esses valores inundando a sociedade e abençoando outras famílias. A família desse casal, o empresário e a professora, vão abençoar a sociedade. E adivinha o efeito que dá? É o famoso efeito bumerangue. Por quê? Deus fala lá no versículo, busquem a prosperidade da cidade. Uma vez estabelecido a casa, vocês plantaram, vocês sustentaram a unidade familiar, vocês se multiplicaram, trabalhem não para ficar isolados na família, mas a família sai à cidade em missão para melhorar a cidade tem que ser melhor, porque a minha família está lá. Eu moro em Campinas, os meus filhos moram em Campinas, se eles continuarem vivendo em Campinas, a minha filha Olivia e o meu filho Lucas têm que ser educados para quando saírem de casa, a minha família seja uma bênção para a cidade onde eu moro. Por quê? Porque busquem a prosperidade da cidade no poder de Deus. Orem pela cidade como família. Trabalhem pelo bem dela e orem por ela. Eu estou falando aí de um casal, o empresário e a professora, que cuidam dos seus filhos a ponto de ensiná-los a orar desde pequeno. Então, isso não é algo estranho para eles. E eles passam a interceder pela cidade, a servir na cidade. E agora sim, para que tudo isso? Porque isso gera um cenário favorável à família. Gente, quando seus netos, seus filhos, seus netos e seus bisnetos trabalharem pelo bem da cidade onde você mora
e várias famílias fortes, unidas e com bons valores inundarem a cidade com seus filhos, netos e bisnetos, a cidade melhora. E adivinha a quem a cidade transformada abençoa? A sua família. A sua família. Eu esqueci quem falou isso agora, mas eu gravei porque eu achei maravilhoso. Tem um bilionário famoso dentre os bilionários que falou assim, que todo mundo se assenta na sombra de uma árvore plantada por uma geração anterior. Há árvores que levam anos para crescer, e quem plantou, às vezes nem vê ela crescer o suficiente para gerar uma sombra, mas os seus filhos e netos vão se regozijar e vão ser abençoados pela sombra cultivada pelo seu antecessor. E aí, digamos que esses filhos plantem mais uma árvore que vão abençoar os seus netos, e os netos plantam mais árvores, e em breve você tem um bosque plantado por essa família, abençoando outras famílias e a sua própria. Eu sei que eu estou falando isso num contexto, meus irmãos, de uma campanha recente da Natura, onde nós vimos uma mulher que declara que sua identidade real é de homem, que tem uma família, estabeleceu uma família, e ela foi colocada, essa mulher, colocada como uma referência paterna nessa propaganda. Deus tenha misericórdia dessa pessoa. Que o amor de Deus seja derramado sobre essa pessoa. Porque esses não são os valores que a Bíblia tem há milênios estabelecido. Os danos que a nossa sociedade sofrerão por um povo que caminha cada vez mais para distante dos valores do reino, nós só sentiremos, talvez nós sentiremos mais ao observarmos nossos netos e bisnetos. Agora, eu não tenho dúvida que a família dessa pessoa, a quem eu desejo o impacto do evangelho no seu coração, transformador, eu não tenho certeza o que eles vão ensinar para os filhos adotados. Eu tenho certeza quais serão esses valores. Mas enquanto a igreja e as famílias que se dizem sobre a autoridade da palavra de Deus e a autoridade do reino de Deus estiverem preocupados com seus altares domésticos, nunca terão tempo de cultivar uma unidade familiar com valores do reino e nunca poderão oferecer um contraponto para a sociedade. Eu sei, meus irmãos, que houve um alvoroço, teve gente que participou lá do boicote à Natura, e eu não vou questionar essa estratégia, mas você quer saber mesmo uma grande estratégia de você oferecer um contraponto de valor aos valores desse mundo? Fortaleça a sua família, siga essas 3 dicas de Jeremias, que Deus deu através de Jeremias, e você vai ver o cenário transformar. Agora, descuide da sua família, e você vai ser um homem ou uma mulher isolados, berrando sozinho, enquanto seus filhos, netos e bisnetos estão adotando os valores apregoados lá fora. Pastor, a minha família está perdida. Você está falando de uma família completamente diferente da minha. Ainda dá tempo? Eu quero te lembrar da primeira mensagem que a gente falou dessa série. Eu havia orientado você, que tem se encontrado com Deus e tem descoberto os valores de Deus. Ou você, que tem se interessado pela fé em Jesus Cristo e quer ver um novo cenário da sua família, que você parta do papel onde você está. Se você é um pai e está vendo a sua família esfacelada, comece a se comportar como um pai que gere e que incentive a liturgia familiar. Um pai que vai incentivar na orientação dos seus filhos e na multiplicação dos valores do reino de Deus. Um pai
que vai demonstrar o exemplo, oferecendo e servindo a sociedade com os valores do reino. Se você é uma mãe, você vai fazendo o papel de mãe. Se você é filho, você vai fazendo o papel de filho. Se você é um esposo ou uma esposa, você vai fazendo o papel onde Deus te deu dentro da sua família. Porque Deus vai começar a agir através de você. E Ele vai começar a ligar a família novamente à medida que o poder dele, no seu comportamento, transformando a sua vida, tocar nos membros da família. Faça isso. Deus é poderoso para mudar o cenário das nossas famílias. Eu queria orar com você agora, e eu queria que você colocasse a sua família aí onde você está. Colocasse a sua família como motivo de oração. Pedisse a Deus sabedoria para estabelecer essa liturgia familiar. Comer junto, ter lazer junto, trabalhar junto em prol da casa, e fazer planos de multiplicação do reino em família. Eu queria também que você pedisse a Deus esperança para que, caso a sua família esteja esfacelada, esperança de que um dia você possa vê-la unida novamente. Para que esses altares sejam destruídos e, de fato, a família possa se unir novamente. Faça isso agora, Deus há de te abençoar. Vamos lá? Pai amado, em nome de Jesus, nós estamos aqui para pedir pelas nossas famílias, pelas famílias esfaceladas e pelas famílias que conseguiram manter e têm conseguido manter a sua unidade em meio a essa pandemia. Pai, o afastamento às vezes não acontece de forma geográfica. Não é um filho distante, não é um pai preso, não é uma mãe doente na UTI de um hospital. Às vezes a distância, e a pior distância, está debaixo do mesmo teto. A distância, ela supera quilômetros, porque o filho está completamente imerso no mundo virtual, porque o pai está completamente imerso no mundo do trabalho, porque a mãe está completamente imersa no seu mundo de cultivo de vaidade ou social. Os avós e avós estão perdidos em suas próprias demandas. Pai, as famílias têm se distanciado, mesmo debaixo do mesmo teto. Elas têm um elefante na sala de estar, Senhor. E esse elefante tem expulsado um da presença do outro. Pai, destrói os refúgios, destrói os altares, destrói, Senhor Deus, os ídolos da casa. Torna o computador tão somente um computador e não um altar. Torna a TV tão somente uma TV e não um altar. Torna, Senhor Deus, os amigos, amigos e não altares. Torne, Senhor Deus, o trabalho apenas trabalho e não um altar. Destrói esses altares e faça com que a família se veja novamente. Em nome do Senhor Jesus. Preserva, Senhor Deus, essas famílias, para sempre termos, geração após geração, um contraponto de valores, para as pessoas olharem para as famílias dos valores desse mundo, mas olharem para as nossas famílias e pensarem, eles não são perfeitos, mas eu quero essa amizade, eu quero essa unidade, eu quero esse amor que eles nutrem uns pelos outros, eu quero isso, eu quero mirar a minha família para ser como a família dessas pessoas, não a perfeição, mas uma família unida. Faz assim, Pai, em nome do Senhor Jesus. E que o amor do Pai, a graça de Jesus Cristo, Filho, e as consolações, poder e testemunho do Espírito Santo estejam com cada um, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Não perca a esperança. Deus é contigo em Jesus Cristo. Aceita Jesus no seio da sua família. E Ele há de transformar a sua família. Se isso te abençoa, se essa mensagem te abençoou, compartilha com alguém que você conhece. Se você precisa meditar um pouco mais, revisita essa mensagem no nosso canal. Toda terça-feira nós replicamos somente a mensagem sem o culto lá no nosso canal do YouTube e você pode aproveitar a mensagem lá. Deus te abençoe, meus irmãos.
Deus cultive no coração de vocês grande, grande sabedoria em Jesus Cristo. E que a gente possa ver mais famílias unidas em nome de Jesus. Amém? Grande abraço a cada um de vocês e até breve, se Deus quiser.